Oi, estou aqui mais uma vez para poder passar as instruções do que fazer no livro Escreva Corretamente. Bom, são 3 páginas, 18, 19 e 20. Primeira página, você deverá fazer a leitura do poema e ilustrá-lo com os adesivos que está lá atrás do seu livro. Segunda regrinha, segunda coisa que nós deveríamos fazer. Deveríamos porque não vamos conseguir porque não estamos na escola. Nós deveríamos fazer a leitura desse texto de maneira coletiva. Uma parte seria os meninos que fariam a leitura, outra parte seriam as meninas e outra parte ainda seriam os 2 grupos, meninos e meninas. Você percebe que o seu poema ele está marcado, não é verdade? Tem alguns sinais verdinhos, outros lugares estão em vermelho e outros lugares tem os 2 sinais. Então seria uma leitura coletiva que infelizmente não conseguiremos fazer desta vez. Bom, a terceira instrução que tem aqui no seu livro está dizendo o seguinte: agora você é o beija-flor, passe a primeira, segunda e terceira estrofes para a primeira pessoa. E tem um exemplo aqui para que você possa compreender. Eu sou um beija-flor brincalhão, bato as asas. Para você entender ainda melhor, eu vou fazer a leitura do texto como se eu fosse o beija-flor, na primeira pessoa, certo? Então o texto ficaria assim: sou beija-flor brincalhão, bato as asas, beijo a flor, beijo a brisa, abraço a brisa. Sou beija-flor bonachão, escuto o zumbido do besouro, aprecio a beleza da borboleta, imito a abelha, digo bom dia ao bem-te-vi e ao jabuti. Sou beija-flor bailarino, bailo e bailo, a vida é um hino. Quanto embalo, a vida é bela, breve vida, de repente, um bruto abalo, desaba o beija-flor, mal te vi, choro, choro, bem te vi. Quando eu passo esse poema para a primeira pessoa, os verbos que aparecem nele, eles ficam diferentes. Você pode perceber que quando eu falo do bate as asas, então eu tenho que falar bato as asas, porque eu bato as asas, eu abraço a brisa, eu escuto o zumbido. Lembra que numa aula passada nós começamos a ver um pouquinho sobre os verbos. E os verbos eles são ações que nós praticamos. Por exemplo, eu ando de bicicleta, eu como chocolate, eu escuto uma música. Então, os verbos são ações, podem ser ações que nós praticamos. Então, eu posso colocá-la na primeira pessoa, que seria eu, na segunda pessoa, que seria tu, terceira pessoa, ele ou ela. Essas são as pessoas do singular, que é somente uma. Mas não vamos nos aprofundar muito ainda. Na próxima página, na página 19, está dizendo na primeira atividade o seguinte: que nomes de bichos aparecem no poema. Encaixe nos quadros. Aqui você tem 4 espaços para 4 bichos que aparecem lá no poema. Porém, lá no poema, aparece mais de 4. Ó, vai aparecer. O primeiro que aparece é o besouro. Depois aparece a borboleta, a abelha, o bem-te-vi, o jabuti e o beija-flor. Aparecem 6. Só que você utilizará somente 4. Tente encaixar de maneira que você preencha todos os quadradinhos. Só que tem dois bichinhos aí que aparecem o uso do hífen. Mas o que é o hífen? Sabe nos dias da semana? Vou colocar aqui para você compreender. Sabe nos dias da semana quando você usa esse tracinho aqui no meio para separar as 2 palavras? Isso daqui é o hífen. Então, quando aparecer o hífen lá no nome do bichinho, você utilizará um quadradinho somente para ele. Então, se fosse aqui na segunda-feira, ó, então ia ficar. Deixa eu tentar colocar aqui. Não sei se vai caber. Ó. Segunda. Então, depois de segunda, se fosse para eu colocar segunda-feira, então eu vou colocar o hífen dentro de um quadradinho sozinho. Segunda, aí o hífen. Feira, ficou um pouco juntinho aqui, mas no seu livro você vai conseguir fazer que tem espaço bem certinho. Então, quando você for colocar
o nome do bichinho aí, que tem hífen, que tem esse sinalzinho no meio, esse tracinho chamado de hífen, você utilizará um quadradinho somente para ele, certo? Então, atividade número 4, tranquilo. Na número 5 diz o seguinte: o que faz o beija-flor? É uma pergunta. Escreva as suas ações, os verbos. Lembra que os verbos são ações que nós praticamos? E lá dentro do poema, ao longo do poema, quando você fizer a leitura, você vai perceber que o beija-flor, ele pratica algumas ações, ele faz algumas coisas. Então você irá apenas preencher, completar aqui o que falta. O que o beija-flor faz com as asas? O que o beija-flor faz com a flor? O que ele faz com a brisa? E o zumbido do besouro? Bom dia ou bem te vi. O que ele faz? A abelha. Leia o texto novamente, se você precisar, e você encontrará quais são as ações praticadas e irá preencher aqui essa atividade. Qualquer dúvida você pode falar comigo também. Número 6. Como é o beija-flor? Então, o beija-flor, ele pratica algumas coisas, porém o beija-flor também aparecem algumas características. As características de uma pessoa, ou de um objeto, ou de qualquer coisa, são chamadas de adjetivos. Por exemplo, a menina é bonita. Qual é a característica da menina? Bonita. Então, em língua portuguesa, as características são chamadas de adjetivos. No momento, você irá fazer essa atividade aqui no livro, mas posteriormente, em outra aula, eu vou passar essa atividade, assim como eu passei lá dos sinônimos e antônimos para você fazer no seu caderno. Então eu vou passar outra atividade somente focando sobre os adjetivos. É muito simples, é muito fácil, tenho certeza que você entenderá bem fácil, bem rapidinho. Outro exemplo que eu vou colocar para você. A água está gelada. Então qual é a característica da água? Gelada. O dia está quente. Qual é a característica do dia? Quente. O carro é azul. A característica do carro? Azul. Então, características. Leia o poema e perceba, tire deste poema 3 características que o beija-flor possui. E encaixa aqui nos quadradinhos aqui. Número 7. Descubra que substantivos, nomes, formam. Você já estudou também os substantivos lá no primeiro bimestre. Você já estudou os substantivos próprios e comuns. Nós temos outros tipos de substantivos que nós iremos estudar no decorrer do ano. Mas aqui formará substantivos comuns. Eu coloquei o primeiro exemplo aqui para você compreender, que às vezes alguém pode ficar com um pouquinho de dúvida de como fazer essa atividade. Eu tenho aqui casa menos o SUA, que faz o som de ZA, que tem o som de Z nessa palavra casa, mais a banana menos o NA. Prof, mas eu não entendi como é que faz essa palavra, que palavra que irá formar. Muito fácil. Se você precisar, escreva a palavra. Isso aqui é uma casa. Só que está dizendo que na casa eu tenho que tirar o S e o A. Então, tira o S e o A. Vai ficar K. Banana. Na banana está pedindo para tirar o NA. Somente o NA, porque tem 2. Então, qual é a palavra que formou? Cabana. É como uma carta enigmática. Você tem alguns desenhos e você precisa fazer a leitura e juntando as sílabas, certo? Perceba então, preste atenção nos sinaizinhos que são mais ou menos, onde você precisa tirar ou manter as sílabas. Página 20, última página. Página 20 é mamão com açúcar, muito fácil. Aqui está dizendo o seguinte: tipos de esportes com bola. Você tem aqui as ilustrações, cada criança está praticando um tipo de esporte. Tem o voleibol, basquetebol, beisebol, futebol, ping-pong e o tênis. Preste atenção no formato, no desenho, no design, na verdade, da bolinha que eles estão utilizando. Quando você prestar atenção na bolinha, você irá fazer, muito rápido essa atividade. Número 8. Descubra. Pelo tipo da bola, você identifica o tipo de esporte para escrever abaixo. Então, você tem aqui a atividade, uma cruzadinha, né? E você irá colocar somente o nome dos esportes.
Ao lado você já tem a escrita de maneira correta desses esportes. É somente prestar atenção no tipo da bolinha para que você consiga desempenhar essa atividade. Bom estudo para você e até mais!